Muy bien, ha llegado el tiempo de nuestra segunda ponencia. Ustedes pueden revisar en la página 19 de su programa para que ustedes tengan más información del ponente que tendrá a continuación el tema titulado ¿Por qué florecen los movimientos disidentes en la IASD? Este tema será presentado por el doctor José Calixto. Tengo el gusto, doctor José Calixto, de darle la bienvenida. Vamos a dar un aplauso. Él está de pastor en Asociação Sul Espírito Santense Brasil. Permítanme leer algunos datos biográficos del pastor para que tengamos un conocimiento de su trayectoria. El pastor José Calixto tiene un ministerio de 33 años. Actuó en departamentos, administración de radio, enseñanza académica y en la obra pastoral. Está casado con Daisy Stores de Almeida Calixto y tiene 2 hijos, Caroline y Bruno. Posee una maestría y un doctorado en teología por la Universidad Adventista de Sao Paulo, también un posgrado por la Universidad Gama Filho en Río de Janeiro, y en la actualidad hace una maestría en Ciencia de la Religión por la Facultad Unida de Victoria y trabaja como pastor distrital en la Asociación Sul Espírito Santense Brasil. Hay varios libros que están publicados allí en portugués. La naturaleza humana de Cristo, estoy traduciéndolos. Verdades esclarecidas, cómo obtener esperanza en las tormentas, cómo entender Jesús viniendo pronto en la historia, también el cuidado de Dios a través de la historia y la profecía. Demos un fuerte aplauso al doctor José Calixto, quien tendrá el tema ¿Por qué florecen los movimientos disidentes en la IASD? Doctor, el tiempo es suyo. Buenas noches. É um honor muito grande estar com vocês aqui. Estava estranhando muito. É um regalo de Deus estar aqui com vocês. Que Deus nos bendiga em esta noite, que podamos dar alguma contribuição positiva para a Igreja de Deus em Bolívia e em outros lugares, segundo a vontade de Deus. Eu pedi sabedoria a Deus para fazer a ponência, pero pedi sabedoria também para falar um pouquinho melhor espanhol. Dom de língua, pastor. Necessito dom de língua para falar línguas, para falar melhor. Se você não entender algumas coisas, pode falar com outro que entende ou pedir a Deus a interpretação, não? E nós outros vamos juntos. Amém? Amém. Vamos juntos. Então, o tema está aqui, está na pantalla. ¿Por qué florecen en la iglesia los movimentos disidentes? Y cómo protegerla. Hoy por la tarde estaba en una calle, encontré un hermano y pregunté de dónde él viene, de dónde él vive. Ele habló que después de La Paz, muy lejos. E em seguida le perguntei, como está a igreja, sua igreja, allá? Está tranquila? Ele respondeu, se estiver tranquila, porque o diabo não está trabalhando. Me gostou de sua resposta, é verdade. A igreja é tranquila porque o diabo não está trabalhando. E ele só vai interromper seu trabalho depois da venida de Jesus. Mientras estamos nesse mundo, temos lutas de todos os lados. A dissidência vino desde o céu. Vocês conhecem a história. Sim? Estão comigo? Verdade? Desde o princípio nesta terra, o diabo trabalhou e vocês conhecem como que ele hizo. Dr. Alberto Tim, em uma devoção
desse ano, falou que a Igreja Adventista del Sétimo Dia é uma das denominações religiosas mais discriminadas e perseguidas em meio evangélico. Surgiram, por isso nós podemos falar que surgiram inúmeras pessoas rebeldes que tentaram ataques com o fim de extinguir sua predicação do evangelho no mundo. E desde os albores da igreja, os movimentos separatistas han forjados contra a igreja críticas e muitas coisas malas. Segundo algumas das críticas principais são a doutrina do santuário, a doutrina do dom profético e a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por muitos anos, estes temas tiveram fortes ataques. Podemos citar, falar em 1853, quando começou a Igreja Adventista, secretário e presidente de uma associação em Estados Unidos criticaram o dom profético, falando que Helena de White e Tiago White tinham seus livros arriba da Bíblia. Muitas críticas fizeram, pero Deus levantou pessoas preparadas para defender a igreja. Amém? Pastor Tiago White e Uriah Smith descreveram as posições da igreja, e a igreja seguiu, e os dissidentes quedaram para trás. Isso é importante para mim. A igreja sempre é triunfante. Podemos falar depois de 40 anos, 1890, Belanger, outro líder que levantou contra a igreja. Ponto principal, doutrina de santuário. Quis criticar muito e criticou a igreja. Pero vino pessoas que deram respostas para eles. A igreja cresceu. E este crítico e outros seguidores quedaram para trás. Podemos destacar também, em 1840, Roberto Brisbide falou acerca da doutrina do santuário, criticou a igreja por não seguir como ele pensava. E vino Andreasen, William L. Andreasen. Andreasen escreveu o livro acerca do ritual de santuário, defendendo a igreja. Pero se lamenta que capítulo foi malo. A última geração, penúltimo capítulo, habla que Deus tendrá pueblo en la tierra que terá perfeição antes que cierre a porta da graça. E então, depois vino uma crise que domingo eu vou falar acerca da crise, desta crise que estou falando. Pero mais 40 anos, 1980, teólogo da igreja, Desmond Ford, estava em Austrália como professor de teologia e falou para o pastor Neil Wilson, então presidente, na época presidente da Associação General. Pastor Neil Wilson, eu tenho uma nova luz. A nova luz vai poner todas as doutrinas da igreja abaixo. Pastor Neil Wilson falou: venga para Estados Unidos, você vai ter uma secretária, você pode preparar todo o seu conteúdo e depois vamos falar. Pastor Neil Wilson, em agosto de 1980, invitou líderes do mundo todo para
um concílio, uma reunião. Passou uma hoja de perguntas, fazendo perguntas. Início da reunião, depois de uma semana, passou depois. Para outra, a mesma hoja. E as respostas foram as mesmas. A igreja não cambiou em nada. Pero Dr. Desmond Ford falava: se a igreja predica que Jesus entrou em Santíssimo em 1844, por que Pablo habla em Hebreu 10, 19 e 20, que temos liberdade para adentrar em lugar santíssimo por caminho novo e vivo que ele inaugurou? E este foi um conflito muito grande, e outros mais de Dr. Ford. A igreja trajo a resposta. E a resposta é que Jesus inaugurou e não começou a obra de expiação, como haciam os príncipes do Antigo Testamento em santuário. Números capítulo 9, capítulo 7, 84, por ali habla acerca disto. Vou interromper. Me pergunta, mi portunhol está inteligível? Está bem? Pida a Deus dom de línguas. Já falei, não? Então estou tranquilo. Vamos juntos. Mira solamente esta coisa. Na crise de 1980, cerca de 100 pastores saíram da igreja. E a igreja falou: é melhor sair do que quedar em dúvida. Quedar sem convicção. Nós outros necessitamos de convicção para defender a igreja em esse tempo do fim. Necessitamos de convicção. Por quê? Porque depois de 1980, nós outros observamos que a dissidência está crescendo muito, porque com a internet não há como ter controle. Eu estava em minha oficina, em minha casa, e abri meu correio. Lá um irmão escreveu: aleluia, descobri uma nova luz, pastor Pinheiro. E abaixo falou: não necessito devolver minhas oferendas e dízimos. Isso na descoberta. Que mala, que coisa. Muitas descobertas. Eu trabalhei, aqui foi lido um livro que eu escrevi, pero pedi muito a Deus para não sair do foco, porque há muitas coisas que parecem luz, pero é tinieblas, né? É malo, é peligroso. Pero enquanto estou falando aqui, nós outros estamos nesse simpósio, em las calles, em outros lugares, as pessoas estão mirando na internet muitas coisas malas. É jardim como de Edém. O bueno e o malo. E nós outros temos que focar. Temos convicção que esta igreja é a verdadeira ou não temos? Se temos que defender esta igreja. Porque o malo está vindo com muita força. Com muita força. Estão atualizando em formas diferentes e maneiras diferentes, que é difícil de dar resposta para tudo muitas vezes. O malo está chegando assim. Então, queridos, há outros movimentos, e a pergunta é: como a igreja exerce sua missão? Alguns tópicos aqui, vou ter que fazer um curso para tratar desse ponto aqui. Aonde eu vou mirar? Vai me ajudar? Socorro! Passou? Passou. Isso aqui já é um histórico dos incidentes, e agora esta pergunta: como a igreja adventista exerce sua missão? Por meio de igrejas organizadas, vocês sabem disto, por meio de associação, por meio de união, conferência general. Pero junto com estas instituições, a igreja tem outros ministérios, ministérios de publicação, amém, por Bolívia ter uma força aqui nesse departamento. Aleluia, está aqui meu amigo. Tem educação, amém, por essa instituição aqui.
A igreja tem outras instituições de saúde, de comunicação, e vai exercendo sua missão por meio de este ministério organizado. Em la igreja podemos falar que há dois tipos de ministérios privados ou independentes. Uns que dá apoio para a igreja, assiste a igreja na missão para cumprir a missão de Jesus. Pero há outros trabalhando contra a denominação. Essas duas classes, uma que está trabalhando contra a denominação, se convertem em críticos destrutivos, golpeiam a confiança do ministério, de los membros da organização, desviam recursos que poderiam ser utilizados em cumprimento da missão. E a igreja adventista, depois de estudar esses movimentos, a igreja apresenta algumas preocupações acerca da natureza e propósito destes ministérios dissidentes que criticam a igreja. Por quê? Esses ministérios procuram trabalhar por similitudes, não por diferenças. Não querem falar, nós outros não somos iguais a vocês, igual à igreja adventistas. Nós outros somos semelhantes, nós somos a igreja adventistas. Então, não querem sair da igreja, querem quedar dentro da igreja para convertir os irmãos que falam que os irmãos vivem em apostasia, segundo eles. Então, a igreja que está em apostasia, segundo eles, e há que converter a igreja. Então, meus irmãos, esses ministérios têm prosperado. Eu posso citar a revista Naturaleza Humana de Cristo, em português, de 2008, primeiro semestre, habla de alguns desses movimentos, por isso que eu vou destacar aqui. E um é a Hope Internacional. Ela surgiu com um propósito especial, predicar o evangelho. Pero em la década de 80, este ministério chamou um líder jubilado, um pastor jubilado, Ron Spear. E Ron Spear passou agora a atacar a igreja em este ministério, e o ministério tornou malo para a igreja e não tiveram harmonia. Depois podemos falar Instituto Heartland, que também recebeu um líder ali muito forte, pastor jubilado, e também tivemos muitas dificuldades em mundo todo. A igreja teve dificuldade com esse movimento. E depois, em meu país, há outros movimentos com versões mais atualizadas também. Um problema muito grave que a igreja teve foi com esta revista. Esta revista passou a ser uma catalisadora de ideologias perigosas. E então o Ron Spear, desse movimento da Hope, se uniu com o Colistanche, do Heartland, e fizeram esta revista. E causou muitos danos para a igreja, muitos males, muitas coisas malas para a igreja. Esta revista trajo, lamentável, de modo lamentável, podemos falar assim. Agora, queridos irmãos, como esses ministérios utilizam os livros de Ellen G. White? Esses movimentos utilizam os livros de Ellen G. White para defender seus propósitos, receber os dízimos e oferendas para suas atividades, para induzir os membros a formar uma igreja dentro da igreja. Então, que temas eles utilizam? Mas para induzir a igreja, para alcançar a igreja. Temas que a igreja necessita crescer. Habla para mim, você pode falar. A igreja não necessita crescer em tema de modéstia cristiana? Em la modéstia nós outros não podemos crescer mais? Podemos crescer muito mais. Em la música também necessitamos crescer, também há pontos para crescer. Em Ministério de Saúde, Alimentação,
Temos que crescer. Há que crescer sim. Na liturgia da igreja também há que crescer. Pero eles mostram este aspecto que a igreja necessita crescer e é bueno. Pero depois vêm com aspectos de condenação à igreja. Condenação à igreja, muito sutil. Mira, meu irmão, se você tem algum problema, não necessita ir aos pastores. São apostastados, estão em apostasia, estão malos. Pode vir a mim, eu vou falar com você em grupos pequenos, e assim vão chegando mais e mais, e fazendo a obra que eles querem fazer. Então, meus irmãos, aqui há outros pontos que vou destacar. Quais são os principais objetivos destes movimentos? Os principais objetivos poderíamos destacar: criticar a organização por apostasia da fé, quitar a confiança dos membros em liderazgo da igreja, desviar os fundos, os dízimos e oferendas, argumentar que Cristo tinha natureza humana com pecado, ensinar que uma pessoa pode ter perfeição antes da venida de Jesus. Então, seguem esses passos. E eles têm prosperado. E por que eles prosperam? Eles têm prosperado, prosperam porque um autor apresentou alguns pontos que vou destacar. Há um pluralismo. Como é que é? Como? Habla aí. Pluralismo. É para você não olvidar, tá bem? Não ouvide. Por que isto? Porque em passado, alguns anos atrás, as pessoas falavam que as instituições eram tudo. O que as instituições falavam, estava a palavra final. Está bueno. Pero agora não. Agora cada um quer tomar conta de sua vida e ter uma independência. Um espírito de independência. Se não está de acordo com o que eu penso, eu vou formar outra igreja. Eu vou sair. E está perdendo rumo, seguindo assim. Então, este pluralismo em meio da igreja está muito forte. Não só da igreja. Em mundo aí afora, as instituições, as igrejas, têm preocupações, altas preocupações acerca disto. Ponto 2. Predicação general e deficiente. Estamos com predicações genéricas. Os líderes, os ancianos, os predicadores predicam de modo que agrada a todos, pero não há diferença em que nós os outros creemos. Estão comigo? Sim ou não? É isto que está acontecendo. Ponto 2. Ponto 3. Crescimento muito rápido e numeroso da igreja. A igreja está crescendo muito. Está crescendo muito. E por isto, não há como ter controle de membros, de todos os membros. Os membros. Outro problema. Pero não só isto. Informação muito rápida. Muito rápida a informação. Na internet, meio do WhatsApp, Facebook. E as informações chegam muito rápido e os membros estão correndo atrás de coisas que não necessitam e não são buenas. Estão comigo? É verdade? É outro ponto. Há pessoas que vivem à procura de heresia. Não querem querem saber, me gusta, está bem, se é heresia não é problema. Ponto 5, secularização, mundo secularizado que vivemos. E a seguir, ignorância e perda de confiança em espírito de profecia. Há uma encuesta feita em Estados Unidos por os jovens. 6% dos jovens leram um livro de Ellen G. White. Aonde vai a igreja desse modo?
Se você não lê os livros de Helena de White, não estuda a Bíblia, para onde vamos assim? É malo. Estão comigo? É verdade ou não? É isto. Não há leitura, não há ignorância e perda de confiança no espírito de profecia. Queridos, agora vou adentrar em outro ponto. Vamos aqui. Os dissidentes sacaram algumas citas de Helena de White para abater a igreja. Se Deus, não vou pedir para cerrar as portas, pero não sale depois que terminar, pero por lo menos quatro citas. Quatro citas não, diapositivas. Por lo menos 4. Mira aí. Mira o que os dissidentes, puedo hablar, a Hope Internacional utilizou Ron Spear em seu livro Volver para o Egipto. Tem estas citas de Helena de White. E aqui habla assim. Eu vou contar com vocês. Nós outros estamos juntos crescendo, não? Então leia comigo. Vamos lá? La presença é forte, não? É forte. Helena de White. Os críticos falam. Mira o que Helena de White falou. Coisa mala. Mira outra cita. Vamos lá. Siga. Perigoso, forte, pero há outra. Siga. Há outra. Siga. É forte. Então, queria Helena de White falar isto? Há afirmado Helena de White que sua igreja foi repudiada por Deus? Como muitos sacam estas citas e falam assim? Queria Helena de White isto? Então, antes de precipitar-nos em esta decisão, de direção, é apropriado analisar estes escritos de Helena de White à luz do contexto, de seu contexto histórico, geográfico e situacional. Mira o que aconteceu. Houve um período em que a igreja passou, a organização enfrentou fortes crises. E em aquele contexto, Helena de White falou. Sin embargo, em 1901, na Assembleia General da Associação, hizo importantes modificações em seus métodos e em personal, e as coisas começaram a cambiar para melhor. Então, Helena de White, já complacida com os cambios, apresentou um informe favorável, positivo. Pero 2 meses depois, seu hijo Edson White sacou as citas de Helena de White e estava apresentando estas declarações de repreensões contra a igreja que ela hizo antes de 1898, aplicando para o novo período. Então, mira agora o que os dissidentes não falam e Helena de White falou. Eles necessitavam ser coerentes em apresentar as citas. Em esse novo contexto, ela escreveu a seu filho: sua conduta seria seguida se não houvera havido nenhum cambio em la Associação General. Me duele. Não vou ler, não vou ler solito, não. Leia comigo. Vamos lá? Ok, graças. Vamos aqui, vou ver esta cita. Me duele pensar que estás usando palavras que escrevi antes da Assembleia. El tiempo, el lugar y las circunstancias alteran las condiciones, cambiando la relación de las cosas. Isto os dissidentes não apresentam em muitos casos.
e Ellen G. White apresentou, e necessitamos mirar o todo. As diferenças não, é diferente, não? Se apresentar solamente as citas de princípio, pero quando miramos todo, Ellen G. White estava segura com sua igreja. Estava segura com sua igreja. E aqui, meus queridos irmãos, mira o que Ellen G. White destacou nesta cita. Sei que o Senhor ama a tua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Não há consistência em isto. Não há evidência de que tal coisa vai alegar a ser. Elaborou desta maneira. Destacou também: Deus tem em la tierra uma igreja que é quem? Su pueblo elegido, que guarda sus mandamentos. Ele la está guiando, não equivocadas ramificações, não uma aqui, outra ali, senão um pueblo. Aleluia, amém. Deus está guiando um pueblo, e nós outros somos o pueblo de Deus. Nós outros somos este pueblo de Deus. É maravilhoso, é muito agradável para mim mirar citas como estas. Eu vou perguntar a você então: quando a igreja tuvo 100% de pessoas fieles, perfeitas? Quando? Nunca. E agora, você mira uma pessoa, como ocorreu em minha igreja, como uma muchacha, mirou os líderes da igreja, eu vou sair de acá, só há pecadores acá. Só há pecadores. Santa fariseia, santa fariseia, farisaísmo puro. A igreja, ao que representa o cielo, não é o cielo. Ela é solamente uma pescadora de almas para o cielo. E a rede do evangelho não só captura buenos peces, senão também os peces malos. Não há como nós outros definir este é bueno, este é malo. A obra é Jesus que faz. Irmãos, há uma cita que eu vou falar agora. Esta aqui, já falei em sala, em classe para os alunos outras vezes. Esta cita é de ouro. Me gusta muito. Mira, o Senhor não deixará. Conseguimos ler todos juntos? Me gostou. Vamos lá? O Senhor não deixará. Amém. Mira, olha uma parte lá, meio da cita. Deus tem hombres de reservas. De reserva. Em espanhol há essa palavra? De reserva? Reserva? Deus tem hombres de reserva. Meu amigo, Deus vai falar: sale Saúl, porque Davi vai chegando. E a igreja sigue triunfando, como falou Ellen G. White. Sigue triunfando. Mis congratulações pela decisão desse tema tão oportuno no momento da igreja. Que nós outros seamos guardiões destas verdades. Necessitamos saber que a igreja não é perfeita, como já falamos, e Jesus também falou que vino buscar sacar pecadores. Não existe pecadores. Agora, nós necessitamos fazer um reavivamento em nossa igreja, pero necessitamos começar aonde? Em nossa vida. Se você põe seu dedão lá para as outras pessoas, há 3 para seu lado, não? Há 3. Você é um fariseu.
¿Cuál de los apóstoles hablaron? Yo soy perfecto. Eles hablavam, miserável, pecador, eu sou. Isaías, Daniel, Pablo e outros. Somos pecadores que necessitamos da salvação em Jesus todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Isso necessitamos. Portanto, falar que minha igreja está mala, saiu do caminho, é farisaísmo. Um irmão chegou para mim e falou: pastor, necessito falar com você urgente, eu tenho uma boa notícia. Vamos falar. Cheguei nesse distrito onde estou agora. E falei: vamos falar então, irmãos, não há problema. E ele começou falando, e já falando: pastor, você sabe, né, não é inocente, né, pastor, você é conhecedor. Aí começa elogio, né? Você é conhecedor, né, pastor? Muito bem, então você sabe que a igreja está apostatada, não está em apostasia, não, pastor? E eu falei, depois falou um pouquinho, siga falando um pouquinho mais. 5 minutos. Depois eu iria falar mais 5 minutos. Pero antes dos 5 minutos dele, ele falou: irmão, você tem alguma dúvida com as doutrinas da igreja? A teologia da igreja, a organização da igreja, alguma coisa? Não, eu tenho convicção. Está bem, meu irmão? Então você quer falar que a igreja está apostatada e tem convicção, não tem nenhuma dúvida? Ok, eu não necessito ser convertido dessa maneira, não necessito disto. Eu vou sair, meu irmão, se quer conversar. No momento que você tiver dúvida, vamos falar. Pero para me convencer, eu tenho segurança de minha igreja. Não podemos quedar em cima do muro. Temos que ter convicção. Temos que ter convicção em esse tempo do fim. Então, meus amigos, a igreja tem dificuldades em estilo de vida, necessitamos melhorar, e a igreja luta para isso, e eu necessito você também. Sim ou não? Sim. A igreja na teologia, pontos que têm legado fortes, acerca de soteriologia, escatologia, cristologia, e a igreja trabalha. Um dia perguntei ao Dr. Alberto Tim, há em minha igreja alguns pontos, pessoas criticando a igreja assim, e ele falou: nós outros necessitamos ter convicção de nossas crenças. Agora, convencer as pessoas, o Espírito Santo que vai fazer, vai convencer as pessoas. Eu vou concluindo aqui, meus irmãos, meus amigos. Dissidente não vai faltar, pero não pode faltar homens, mulheres de Deus para defender a igreja. E se algum está me ouvindo agora, pero pastor, esta igreja está malas, essas igrejas vai para o inferno. Mira que a igreja Helena de White usou, ela cita, pero em seu contexto ela falou depois que era diferente. Me duele, as malo para mim, falar tal coisas. Eu gostaria de terminar falando o seguinte. Pablo falou que tinha dissidentes. Em Hechos 15, tuvo dissidência lá. Juan falou também que dissidência tinha. Hoje também tem. Que Deus bendiga a você, a nós outros, para ajudarmos a esta igreja a seguir seu rumo em direção a Canaã celestial. Que Deus bendiga. Hola. Tenemos algunas preguntas, no tenemos muchas por causa del tiempo, nos han llegado un buen número, hemos seleccionado algunas. Son doctor. preguntas fáciles. Las preguntas ¿sí? más... Son preguntas fáciles, ¿no? Fáciles y que tienen que ver con la temática. Sí, hay algunas preguntas que las vamos a ir respondiendo a lo largo de
las ponencias, así que por eso estamos seleccionando por cuestiones de tiempo. El día domingo va a haber una sección, si ustedes van a ver después en el programa, donde se van a responder muchas preguntas. Esas preguntitas a veces que quedan sueltas por ahí, se van a responder más adelante. Pero ahora vamos a 3 preguntas que tenemos aquí. Hay una curiosidad, dice, ¿por qué la iglesia permite los ministerios independientes? Porque Estes ministérios são normal, assim, comuns em Estados Unidos e em América do Sul, há alguns também. São pessoas de boa intenção, pessoas que têm seus soldos buenos, de muitas riquezas, e querem ser um ministério especial, pero de apoio à igreja. Okay. Isto é comum e a igreja é edificada muito em estes ministérios, muito. Em rádios, por meio de educação, há muita edificação para a igreja. Pero quando as pessoas saem da visão de Helena de White, do Espírito de Profecia, da Bíblia, e saem, começa com outras teologias, isto vai saindo, então se torna dissidente, e isto é malo para a igreja e para as pessoas também. Excelente. Dice aquí, ¿cómo explicar sobre los grupos disidentes a la iglesia sin levantar rebeldes, me parece que dice aquí, sin levantar rebelión o sin levantar gente que quiera seguir ese camino? ¿Cómo explicar, enseñar de esto a la iglesia? Mira, mis hermanos, não é fácil, como falei no início, nós outros apresentar uma regra, tratar assim. Eu já falei muito desta maneira. Com dissidente, em português, com dissidente não se mostra os dentes. Vamos traduzir aqui. Com os dissidentes não dá para mostrar os dentes. Ai, bueno, meu amigo. Não, sale, vai a outro lugar. Não, aqui mi rebanho não vai estar presente. Não vai estar presente. Los hermanitos vão quedar, pastor, é buena persona, é um ángel de Deus que está chegando, e nós outros estamos rechazando, pastor. Mira, hermanos, se nós outros já descobrimos que és uma pessoa que vem com uma doutrina, uma nova luz, a igreja tem os caminhos, Helena de White já falou dos caminhos. Vai passar para os líderes da igreja, habla com ele. Ele vai falar com a associação para a união, até chegar em conferência general, em concílio mundial da igreja, vai reunir e vai falar, esta é uma verdade presente, uma verdade que nós outros necessitamos. Pero a igreja vai descobrir também, esta nova luz é tenebra. Hermano, não siga adelante, hermanos. Olha, mira esse texto acá, mira esse ponto. Então, se a igreja vai dar a orientação necessária. Alguns aceitam, outros rechaçam, como é normal no contexto bíblico. Em Hechos 15, foi assim também, não? A igreja deu glórias a Deus, né? Que bueno, a igreja tem uma resposta para nossos problemas. Pero outros saíram para criticar o liderazgo da igreja, né? Isso quedou malo e a Bíblia fala assim, acerca disto. Muchas gracias. Y tenemos la última, pastor. ¿Por qué es importante ser fiel a la iglesia si continuamente repetimos que la salvación es individual? Buena pregunta, ¿no? Yo hablé para pregunta fácil, ¿no? Pero vamos tentar. Mira, Jesús salvó al ladrón na cruz, ¿sí o no? Salvou o ladrão na cruz, amém? Pero ele falou que ele tem uma igreja, um pueblo para reunir, para adorar a Deus. Isso é em contexto de Antigo Testamento, Novo Testamento. A igreja reunia, tinha momentos de comunhão, doutrinas, né, adoração, missão. A igreja tinha isto. Então Deus pediu assim. Então, Hebreus 10, 26. Não abandoneis, não rechaceis vuestras congregações, tanto mais quanto mira que se acerca o dia. Não abandonar as congregações.
Então, esta cultura de eu sou a igreja e a igreja onde eu estou, ela está. Eu sou a igreja. Esta cultura não está dentro do contexto bíblico. Nós outros necessitamos de pessoas para ter comunhão, porque a comunhão verdadeira está em vertical e em horizontal. Sim ou não? Sim, se você não está bem em la horizontal, em la vertical vai estar malo também. Necesita com Deus e com seu semelhante. Muchas gracias. Vamos a dar un fuerte aplauso al doctor José Calixto. Pastor, muchas gracias. Muchas gracias. Realmente ha sido muy instructivo.